Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus é maravilhoso, nos trouxe esta noite esse lugar para nós adorarmos ao seu nome, e Deus está nesse lugar, irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Joel, capítulo de número 2. Joel, capítulo de número 2. Ezequiel, Oséias, Joel, viu, irmão? Vocês conhecem Ezequiel, aí depois de Ezequiel tem Oséias, Daniel, hein? E Oséias, Daniel, Oséias e Joel. É isso. Enquanto você encontra, eu quero aqui agradecer ao nosso pastor pela confiança, que Deus continue abençoando a sua vida. Irmão Evandro, sua esposa, pelo convite. Deus abençoe essa liderança, essa mocidade da nossa igreja, em nome de Jesus. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, versículo 12: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Amém, irmãos? Podeis tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, gostaria de chamar a sua atenção para nós refletirmos sobre esse texto. Esse texto que, ora, nós acabamos de ler, há muitas coisas a nos ensinar. O profeta Joel, ele está diante de um povo tão acomodados. O profeta está diante de um povo que está sossegado. O povo está vivendo às portas do juízo, do grande dia do Senhor, que era o dia do juízo. E mesmo o povo vivendo às portas do juízo de Deus, esse povo está acomodado, sossegado, as suas consciências estão paralisadas, e Deus chama o profeta Joel com o propósito de despertá-lo, esse povo, desse sossego. E Deus fala para o profeta Joel: tocai a trombeta em Sião. Capítulo 2: clamem em alta voz no meu santo monte, e perturbe-se os moradores da terra. O profeta Joel agora vai se utilizar da função de um atalaia, que era quando as cidades muradas, havia as torres de vigia, e nessa torre de vigia ficava um atalaia com uma trombeta na mão, para vigiar a cidade, a saber que quando viesse o inimigo,
ele tocasse a trombeta, avisando o povo da cidade que o inimigo estava chegando, para que o povo viesse a despertar e se levantar para a batalha. É dessa forma que Deus usa o profeta Joel, convoca ele para tocar a trombeta. Toque a trombeta em Sião, toque a trombeta em Jerusalém. Joel, eu percebo que o meu povo está sossegado. Eu percebo que o meu povo precisa despertar. O meu juízo está à porta e o povo está dormindo. Profeta, toque a trombeta em Sião, em Jerusalém, para que o meu povo possa despertar. Quando o profeta vai tocar a trombeta, e o que ele vai proclamar, anunciar, diz o texto, que iria causar perturbação no povo. Não existe uma coisa pior para um cristão do que ele estar autossatisfeito consigo mesmo quando Deus não está. Uma das coisas mais perigosas para o crente é quando ele está autossatisfeito consigo mesmo, mas Deus não está satisfeito com ele. Essa era a situação do povo de Judá. E quando o profeta vai anunciar agora o juízo de Deus que estava por vir, o que ele ia anunciar, o que ele iria pregar, iria fazer os povos ficarem perturbados. Perturbe-se os moradores da terra. Porque já dizia John Stott que a função da verdadeira pregação é perturbar os confortados e consolar os perturbados. Parece estranho, mas isso é a pura verdade. A função da verdadeira pregação é perturbar os acomodados e consolar as pessoas perturbadas. Porque Deus sempre trabalha dessa forma. O inimigo nos consola, depois ele nos perturba. Mas Deus nos perturba e depois ele nos consola com a sua palavra e a sua misericórdia. O profeta agora vai anunciar que está vindo um grande inimigo contra o povo de Deus. O profeta vai anunciar que o inimigo está vindo. E o profeta ele vai descrever as características desse inimigo. Eu não sei se você já leu esse texto, mas eu vou ler com você. As características do inimigo que estava vindo contra o povo de Judá. O versículo de número 3 mostra o poder devastador que ele tem, o seu poder de destruição. Versículo 3 do capítulo 2 diz: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, ou seja, na frente desse inimigo, a terra é bela, é maravilhosa, é cheia de deleite, parecido com o jardim do Éden, perfeito, glorioso. Olha o que acontece quando o inimigo passa por esse jardim, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Olha o poder devastador desse inimigo. Tudo que ele acha que é belo, tudo que ele acha que é perfeito,
quando ele passa, ele destrói, deixa rastro de desolação. Esse inimigo, ele é devastador, destruidor. A Bíblia fala de outra característica desse inimigo. No versículo 4, me acompanhe. A sua aparência é como de cavalos, como de cavaleiros, assim correm. Fala da sua velocidade, da sua agilidade, aleluia, nas suas ações para destruir o povo de Deus. Eles são ligeiros como os cavalos, eles têm habilidade, aleluia, ele é veloz, quando você menos espera, ele já chegou, aleluia, quando você acordar, aleluia, ele já está destruindo. Olha o que diz também, no versículo de número 5, como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como ruído de chama de fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Versículo de número 7, como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, marchará cada um no seu caminho, não se desviarão de suas fileiras. Perceba que esse inimigo, ele não é só veloz, ele não só tem habilidade, ele é organizado e ele é unido, aleluia, cada um sabe a sua função, cada um vai pelo seu caminho. E outra coisa, ele não mede esforços para chegar em um lugar, porque o texto diz que eles escalam os muros, os mais altos muros, enquanto o povo de Israel achava que estava seguro dentro das suas cidades muradas. Esse inimigo irá subir as muralhas, as mais altas muralhas. Ele não vai medir esforço para destruir a minha vida e a sua vida. Ele é unido, ele é organizado. Irmão, o inimigo das nossas almas, ele é organizado, ele é unido, ele se une força para nos destruir. Quem se lembra aqui da vida de Sansão? Quem se lembra aqui da história de Sansão? A Bíblia diz que os príncipes dos filisteus, eles eram 5 príncipes. Quantos príncipes? 5 príncipes, aleluia. E o texto diz que reuniu os 5 príncipes dos filisteus, se uniram para destruir Sansão. E sabe o que foi que eles fizeram? Cada um deles ofertaram para Dalila 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata. Cada príncipe deu 1.100 moedas de prata, contabilizando, aleluia, 5.500 moedas de prata, só para Dalila descobrir aonde estava a força, qual era o segredo de Sansão, como se faria para dominar Sansão, para destruir Sansão, aleluia. Olha, irmão, o quanto o inimigo está disposto a se unir e, aleluia, investir valores para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus. O inimigo é unido, ele é esforçado, ele investe dinheiro, ele investe tempo, ele investe o que der para destruir o povo de Deus. Eles investiram, se uniram, investiram para destruir Sansão. Eles são unidos e organizados. Versículo 9. Outra característica desse inimigo: irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Eles são surpreendentes. Como é que age o inimigo? Ele age como um ladrão. Surpreendente como um ladrão. Que não diz a hora que vai chegar, mas quando você assusta, ele já lhe roubou.
já arrombou a casa, já invadiu a casa e já se foi. Essa é a característica do inimigo, ele é como um ladrão. Deixa eu contar uma coisa aqui para os irmãos, que poucos sabem. Mas mais ou menos um ano atrás, eu comprei um celular na mão do Júnior para o Lucas. Porque eu saía para trabalhar, minha esposa saía para trabalhar e ele estudava. E a gente tinha que ficar se comunicando a saber a hora que ele chegava em casa, como é que estava. E eu comprei o celular novinho na mão do Júnior e dei para ele. E certo dia eu saí para trabalhar, minha esposa saiu para trabalhar. E ele já estava acostumado a assistir um vídeo de um cidadão, de um camarada, que ensinava a como se esconder dentro do porta-mala de carros. E o Lucas, assistindo esse cara, ele pegou a chave do carro, abriu o porta-mala e se trancou dentro do porta-mala do carro. E como é que sai agora, irmão? Ele tinha 12 anos. E ele disse para nós, trancado dentro do porta-mala, depois que ele saiu, que ele começou a gritar. O vizinho ouviu os gritos dele, mas pensou que era os meninos correndo na rua. E ele começou a transpirar muito. E aí ele tirou a roupa, transpirando, ele ficou muito cansado, deu sede, ele urinou e bebeu a urina. E ele disse assim: pai, quando eu estava quase para morrer, eu orei ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu lembrei que quando nós fomos pegar o carro na concessionária, o homem abriu o porta-mala e mostrou para nós aonde estava o estepe. E no lugar do estepe tinha 2 borrachas de vedação e uma que já veio de fábrica, estava rompida. E ele diz que arrancou o tampão de onde ficava o estepe e ele colocou o nariz e ele conseguiu pegar um pouco de ar. Quando ele conseguiu pegar um pouco de ar, já quase 2 horas trancado dentro do porta-mala do carro, ele conseguiu rasgar, aleluia, o tampão do porta-mala e passar para dentro do carro. Aleluia. Olha, irmão, como é que o inimigo age, como é que ele trabalha como um ladrão. Até para achar seria difícil se ele tivesse morrido dentro do porta-mala. Quem iria deduzir que esse menino teria morrido dentro do porta-mala do carro, irmão? Assim é o inimigo das nossas almas. Quando ele não pode pegar você, ele vai querer atingir uma pessoa mais frágil da sua família. Aleluia! Mas eu quero te dizer nesta noite que é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de se levantar, porque o inimigo não brinca. Aleluia! Aleluia! Ele saiu praticamente morto, quase morto, cambaleando, todo roxo, todo machucado. Quem via ele dava dó. Aleluia! O mais doloroso é ele contando para nós e a gente se colocando no lugar de uma criança trancado dentro de um porta-mala do carro. Aleluia! Mas Deus é misericordioso. Aleluia! Aleluia! Vigia! Aleluia, procure saber, aleluia, com quem o seu filho conversa, aleluia, no celular. Procure saber quem é os colegas dele na escola. Aleluia, procure saber, porque o inimigo trabalha como um ladrão. Aleluia. Versículo de número 11. O Senhor levantará a sua voz diante do seu exército.
porque é muitíssimo grande ao seu arraial, porque é poderoso em executar a sua palavra. Quem foi que levantou esse exército? Esse exército está a trabalho de quem? Diga assim, o próprio Deus. Diga mais forte, o próprio Deus levantou esse inimigo para despertar o seu povo. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer esta noite, eu não sei como, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai te acordar, Deus vai te despertar. Aleluia, eu não sei como, mas Deus vai despertar a sua igreja para um novo tempo. Aleluia! Oh glória! Oh aleluia! Esse inimigo estava a trabalho de Deus. Foi Deus que levantou. Porque a vontade desse inimigo é de devastar, é de destruir, é de acabar com você, é de acabar com a sua família, é de acabar com a minha vida, é de acabar com a sua vida. Aleluia! Ele vem marchando com toda a fúria, com todo o seu poder. Aleluia! Mas o texto diz: e o Senhor levantará a sua voz. O Senhor levantará a sua voz e dirá: diabo, demônio, recua, 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 recua. Aleluia. Esse inimigo não está trabalhando a seu bel prazer. O inimigo tem limite. Aleluia. Ele levantará a sua voz. E o inimigo vai recuar. Olha o versículo de número 12. Diz assim: ainda assim. Repita comigo: ainda assim. Apesar de tudo isso, apesar do próprio Deus ter levantado esse inimigo que é tão devastador, apesar do povo estar dormindo, sonolento e tranquilo consigo mesmo, apesar desse inimigo ser como um ladrão que assalta as casas, ser destruidor, Deus está dizendo: ainda assim, apesar de tudo isso que está acontecendo na sua vida, ainda assim, apesar de todas as coisas que têm acontecido na sua vida, ainda há uma oportunidade. Ainda há uma oportunidade. Ainda há uma esperança. Aleluia. Oh glória. Ainda assim. Agora mesmo. Agora mesmo. Isso fala de urgência. Agora, convertei-vos, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Que dia é? Agora? Agora mesmo. O tema do Ministério de Madureira esse ano é: este é o tempo. Este é o tempo. Qual é o tempo? É o tempo de se converter ao Senhor. Aleluia. Aleluia, este é o tempo de voltar para Ele, de se converter a Ele. Esse é o tempo de acordar, esse é o tempo de despertar. Aleluia, este é o tempo. Agora mesmo, não dá para protelar, para adiar, para deixar para depois. Não é amanhã, Deus está dizendo: agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. É hoje, é agora. Não deixe para amanhã. Aleluia. Agora mesmo. Convertei-vos ao Senhor. Por que Deus diz: convertei-vos ao Senhor?
Porque esse povo aqui, por incrível que pareça, eles não deixavam de frequentar o templo. Eles não deixavam de oferecer sacrifício, irmão. Porque para esses judeus aqui, se faltasse o templo, era mesmo que faltasse Deus. Mas se faltasse Deus e tivesse o templo, aleluia, isso é sério, irmão. É por isso que Deus diz assim: convertei-vos a mim. Deus está chamando para um relacionamento pessoal. Convertei-vos a mim, porque Deus quer que a minha segunda-feira seja tanto espiritual quanto o meu culto de domingo. Aleluia, porque é fácil perceber Deus no culto de domingo, irmão. Difícil é perceber Deus durante a semana. Aleluia. É fácil sentir a presença de Deus no domingo. O difícil é sentir a presença de Deus durante toda a semana, durante todo o mês. É por isso que Deus está dizendo: convertei-vos a mim, convertei-vos a mim, porque de nada adianta ir no templo, levantar a mão, oferecer adoração, se durante a semana a gente não é convertido a Ele. Convertei-vos a mim. Você percebe, irmão? Você percebe a graça de Deus nesse versículo? Olha que tamanha graça nesse texto. Que graça, irmão Adilson. O ofendido está chamando para se reconciliar o ofensor. É o ofendido que quer restaurar o ofensor. Ele está dizendo assim: converte a mim, venha a mim. Como se Deus estivesse dizendo: eu tenho mais interesse de você voltar para mim do que você tem de voltar para a minha presença, de se converter a mim. Aleluia. O interesse maior é meu, aleluia, mas eu estou te convidando. Apesar de você ter me ofendido, eu estendo o convite para você esta noite: convertei-vos a mim. Volte para mim. Aleluia. Oh glória. De todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, e se arrepende do mal. Deus é misericordioso e tardio em irar-se. No tempo do apóstolo Pedro, o povo debochava e ridicularizava e zombava da fé dos cristãos, porque havia uma promessa da volta de Cristo. E aí o povo dizia assim: aonde é que está a promessa da volta do Senhor? Há tanto tempo que tem essa promessa que Jesus vai voltar e Ele nunca voltou. Aí Pedro se levanta e diz assim: a sua promessa não retarda, não tem ela por tardia, mas é porque Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Levante a tua mão para cima. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele é misericordioso. Ele te trouxe aqui esta noite para dizer: eu sou misericordioso e longânimo. E eu te convido esta noite: volta-te para mim, porque eu tenho sido longânimo, eu tenho te esperado. Aleluia. E eu não quero que a sua alma se perca, porque eu sou misericordioso. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se tem alguém aqui esta noite